Olá, eu sou a professora Adriana Freitas. Estamos começando mais uma aula de artes do EducaPE pelos 7º anos. Hoje o tema será a mídia, a arte e a sociedade representados pelo cinema. Vocês gostam de filme? Qual foi a última vez que você foi ao cinema? Vocês lembram mais ou menos, vocês sabem mais ou menos quando foi feito cinema? A gente vai estudar isso hoje. Para entender a origem do cinema, precisamos conhecer um pouco sobre as invenções que antecederam o cinema. Foi a fotografia. Foi a partir do século XIX que cientistas e artistas se uniram para aprimorar a tecnologia de registros de imagem, certo? E som que já vinham sendo desenvolvidos ao longo da história, desde a antiguidade. Então, desde a antiguidade, que já se tinha alguns experimentos com a capturação de imagem. Mas foi a partir do século XIX que houve essa união de cientistas e artistas para aprimorar a tecnologia para registrar as imagens. Então, as primeiras câmeras escuras foram criadas no século VI, a partir de conceitos ópticos desenvolvidos na Grécia Antiga por Aristóteles. Certo? Então, a partir dos conceitos de Aristóteles, no século XIX, foi-se criado as primeiras câmeras para a produção de imagem. Na imagem vocês veem aí, que era a sala de uma câmera escura, certo? Atalanasis, 1631, certo? Que era mais ou menos assim, as primeiras câmeras para a capturação de imagens. Aí, durante o século XVIII, os inventores ingleses Robert Boyle e Robert Hooke criaram modelos portáteis da câmera escura que foram utilizados por pintores, como o holandês Johannes Vermeer. Vocês percebem que na imagem anterior, a câmera era uma sala, então não era a câmera portátil. Então, a partir do século XVIII é que foi criado pelos ingleses, Boyle e Hooke, os modelos portáteis, que já vai facilitar a utilização da captação de imagens. Então, o pintor holandês Johannes Vermeer, que em 1632 e 1675, ele pintou alguns quadros a partir do uso da câmera, que vocês veem aí na imagem, aí, a foto, o quadro, a pintura A Leiteira, produzida por ele em 1658. Ele usou essa câmera, que também está na imagem embaixo, a câmera escura, para a utilização dessa pintura. Então, ele usou essa câmera para fazer a pintura A Leiteira. No século XIX, em 1826, o químico e físico francês Joseph Nicephore Niepce fez a primeira imagem fotográfica com uma câmera escura, após 10 anos de tentativa. Então, Niepce, ele produziu, na imagem que vocês estão vendo aí, foi a imagem, a vista da janela de Niepce, não é tão nítida, não é uma imagem nítida, totalmente diferente da tecnologia usada para as fotografias de hoje, você pode observar, então depois de 10 anos tentando, ele conseguiu captar essa imagem. E as imagens que ele captava, assim, com a câmera que ele tinha desenvolvido, demorava-se muito para conseguir, então era coisas de dias para conseguir a captação da imagem. Certo? Agora, aí, em 1829, ele foi auxiliado pelo francês Louis Daguerre, aí eles criaram um composto mais sensível à luz, que aí reduzia-se o tempo da exposição. Aí na imagem vocês veem a foto de Louis Daguerre, que ele criou, ele desenvolveu um aparelho chamado daguerreótipo. Então, que isso facilitou justamente a captação de imagem, a fotografia, e diminuiu o tempo que se levava para se fazer uma foto. Como eu falei para vocês, demorava-se dias, Então, com a invenção dele, facilitou e diminuiu muito o tempo para se fazer uma imagem. Em 1939, após colaborar com Niepce em suas pesquisas, o francês Louis Jacques Mandé Daguerre, que nasceu em 1787 e faleceu em 1851, criou o daguerreótipo, como eu falei para vocês, que consiste numa imagem fixada sobre uma placa de cobre ou outro metal que era banhada em prata e que produzia uma superfície espelhada. Então, esse aparelho ele acabou ficando popular, foi
criado porque facilitou muito a produção de imagens, né? Então, rapidamente, os grandes centros urbanos ficaram repletos de daguerreótipo, né, que era essa câmera criada por Daguerre, certo? A ponto de os retratos com essa tecnologia se tornarem tão populares quanto a pintura. Porque antes da fotografia, os retratos eram feitos por pintores. Então, as famílias que queriam ter um retrato de seus familiares, de alguém importante, de qualquer membro, né? Então, eles contratavam pintores, né? Até pintores famosos pagavam-se, não era tão barato, né? Para se fazer os quadros, os retratos, né? Da família. Então, quando o daguerreótipo foi criado, né? Então ficou tão popular quanto as pinturas. Então, as pessoas também começaram a tirar fotos, né? Com mais facilidade, né? Com mais precisão do que antigamente. Então, então a pintura era popular na época para fazer retrato, mas aí o daguerreótipo também começou a disputar essa popularidade. Então, começou-se também a se fazer muita foto, retrato, né, de pessoas, né, com daguerreótipo. E acreditava-se também, existiam pessoas que tinham medo da câmera, né? Alguns especialistas diziam assim que pessoas não gostavam de tirar fotos porque achavam que a imagem, quando a câmera ia capturar a alma da pessoa. E depois a gente sabe que não é nada disso, né? Mas enfim, acabou ficando popular e se desenvolvendo pelo mundo todo. Em 1880, né, Thomas Edison, que nasceu em 1847, faleceu em 1931, e seu assistente Laurie Dixon, que é 1860 e faleceu em 1935, desenvolveram um dispositivo para a exibição do filme, baseado no princípio físico da persistência da imagem na retina, certo? Chegando a produzir o que seriam os primeiros curtas no cinema, com cerca de 20 segundos mais ou menos de duração. Então foi Thomas Edison também com seu assistente que ele começou também a desenvolver alguns dispositivos, alguns aparelhos para a produção de imagens. A tecnologia cinematográfica evoluiu com a chegada do cinematógrafo dos irmãos Auguste Lumière, né, que nasceu em 1862 e faleceu em 1954, e seu irmão Louis Lumière, que nasceu em 1864 e faleceu em 1948. A invenção deles, né, libertaram os cineastas dos confins do estúdio e permitiram o adicionamento do dispositivo à distância. Então, facilitou, né, porque antes, para se captar uma imagem em movimento, precisava-se de várias câmeras, né? Então, assim, com a invenção do cinematógrafo, então foi mais fácil você captar várias imagens de movimento com um aparelho só. Em 1895, foi realizada publicamente na França a primeira exibição cinematográfica, né, na qual os irmãos Lumière mostravam vários filmes de curta duração. Aí é a partir desse momento que marca o início do cinema, né? Então, a primeira exibição feita por eles foi a saída dos operários, né, da fábrica, na imagem que vocês estão vendo aí, né? Então, essa foi uma das imagens que os irmãos Lumière captaram e apresentaram, né, na França. Os irmãos Lumière, eles costumavam, justamente, eles achavam que tinham uma função também científica, né, na capturação de imagens. Então, eles buscavam muitas coisas da realidade, cenas do cotidiano, e viajaram o mundo captando várias imagens, né, retratando a realidade do que se acontecia nos lugares. Aí, com a evolução, né, das câmeras, né, da tecnologia cinematográfica, das câmeras, então também começou a surgir os efeitos especiais, né, para o cinema. A gente vai estudar agora um pouquinho, né, os efeitos especiais, o mundo da fantasia de Georges Méliès. Então, foi um dos grandes precursores, né, dos efeitos especiais para o cinema. Georges Méliès, que nasceu em 1861 e faleceu em 1938, é considerado o precursor do cinema como forma de arte e espetáculo, certo? Ou seja, como recurso para contar histórias de ficção e fantasia. Então, ele é considerado o precursor, né? Ele foi o primeiro a explorar as possibilidades de edição e organização das cenas filmadas e a criar efeitos especiais utilizando recursos tecnológicos e posicionamento de câmera, né? Com os irmãos Lumière, eles
captavam muito cenas do cotidiano, era quase filmes documentais, né? Os operários saindo da fábrica, o trem chegando na estação. Então, a partir de Miele, então ele começou a criar, né, os primeiros filmes de ficção e fantasia, certo? A explorar, né, o posicionamento da câmera com recursos tecnológicos. Na imagem, aí vocês observam na imagem uma cena do filme dele Viagem à Lua, né, de Georges Méliès, que foi feito em 1902. Certo? Porque ele foi o primeiro a explorar as possibilidades de edição e organização de cenas filmadas. Certo? Então, Miele, ele estudou na Escola de Belas Artes de Paris e se interessava por cenografia e confecção e manuseio de fantoches. Então, ele começou, né, ele se interessava pelo manuseio de fantoches, pela fantasia, e ele estudou na Escola de Belas Artes de Paris, justamente para aprender, né, esse mundo, essa tecnologia. Antes, né, dele começar a trabalhar com cinema, ele trabalhava, né, como gerente da loja, né, de sapatos do seu pai. Né? Então, ele juntou dinheiro, né, durante esse tempo trabalhando. Então, com o dinheiro que ele adquiriu, né, após trabalhar na loja do pai de sapatos, ele comprou o teatro, um teatro Rodin. Né? Então, ele fazia apresentações de mágica e ilusionismo. Ele começou no teatro, então, ele estudou na Escola de Belas Artes, se interessou pela cenografia e confecção de fantoches, né? Com o dinheiro que ele juntou, trabalhando como gerente na loja de sapatos do pai, ele comprou um teatro. Então, com a compra desse teatro, ele começou a fazer apresentações de mágica e ilusionismo. Então, ele também é considerado um dos grandes ilusionistas da época. Aí, em 1895, assistiu à primeira apresentação pública do cinematógrafo dos irmãos Lumière. Então, após isso, ele fundou sua companhia cinematográfica e montou estúdios de gravação nos quais aprimorou os princípios da iluminação natural e artificial e de cenários. Então, foi a partir do filme que ele viu no Lumière que ele também despertou para o cinema. Antes, ele fazia apresentações, né, no teatro dele, o Teatro Rodin, né, de mágica e ilusionismo. Então, quando ele assistiu uma apresentação dos irmãos Lumière, então aí ele fundou também, ele montou um estúdio de gravação, né, e aí foi aprimorando, né, os princípios da iluminação de cenário, né, ou tanto a iluminação natural ou artificial. Então ele foi começando a criar bastante tecnologia para o cinema. Aí dessa forma, Miele começou a desenvolver a linguagem do cinema, que combina artes cênicas, tecnologia, efeitos especiais. Então, assim, o cinema não era mais documental, era apenas documental. Então, começou-se a criar, então, efeitos especiais, né, interpretação, ficção dentro do cinema. Aí surgindo um novo meio de contar histórias por meio do cinema. Então, dessa forma, começou-se a contar uma forma diferente, assim, ter uma forma diferente de contar histórias através do cinema. Não era apenas cenas do cotidiano, coisas da realidade. Então, era também fantasia, ficção científica. Então, Miele foi um dos precursores nesse sentido, né, de uma nova forma de inovar a forma de se contar histórias. De sua produção, resultaram mais de 500 filmes, certo? Então, ele produziu mais de 500 filmes. Seu filme mais famoso, com 14 minutos de duração, era considerado um longa-metragem na época. Lembrando que os filmes começaram com segundos de duração, né? Os longa-metragens que a gente conhece hoje vieram bem depois. Né? Então, o filme dele mais famoso, que durou 14 minutos, era considerado longa duração na época, porque a tecnologia era diferente. Então, era assim mais trabalhoso produzir. Né? Então, o longa-metragem na época mais famosa dele foi Viagem à Lua, que foi de 1902, que vocês veem a imagem aí do cartaz, né? Baseado num romance de Jules Verne, certo? Então, assim, foi o filme mais famoso dele. Né? Mas durava 14 minutos. Hoje, o filme de 14 minutos é um curta pra gente, né? Então, assim, mas na época era considerado um longa. A gente vai estudar agora também um pouquinho os profissionais do cinema. Porque a gente, quando vai ao cinema, quando a gente vai assistir um filme, a gente já vê tudo pronto. Mas vocês sabem quantos profissionais são necessários, trabalham para a produção do filme? Então, a gente vai estudar agora um pouquinho de cada um. Né? Então, vamos ver os profissionais de cinema. Começando pelo diretor ou cineasta. Aí na imagem temos a foto de Alfred Hitchcock, que
foi considerado um dos grandes, né, diretores de cinema de suspense, né? Ele é responsável por filme como Psicose. Então, assim, um ponto interessante de falar de Hitchcock é que ele fazia algumas aparições nos filmes dele. Então, até criou-se uma expectativa, né, assim, do público, assim, qual vai ser a hora que Hitchcock vai aparecer. Então, assim, às vezes ele aparecia em cenas, as pessoas, eita, né, o diretor, então ele ficou famoso por isso, mas era só uma apariçãozinha ou outra, que não influenciava na história do filme, mas as pessoas sabiam quem era ele e às vezes ficavam até na expectativa de saber onde ele ia aparecer. Então, o que é que o diretor ou cineasta faz? Ele é o responsável pela concepção artística geral do filme, né? É o que envolve a estética, né? Direção das cenas, interpretação dos atores e outros. Então, ele vai dirigir, os atores, vai dirigir a cena, vai ser responsável pela concepção estética, por tudo, pela beleza do filme. Então, ele vai dirigir, né, o diálogo dos atores, a cena dos atores. Então, é ele responsável por isso. E temos grandes nomes de cineastas e diretores. Um deles que eu falei agora para vocês é Hitchcock. E uma coisa interessante é que cada diretor, às vezes, ele tem uma personalidade diferente, que você, às vezes, assiste um filme e já sabe que é o olhar daquele diretor. Então, esse filme está muito a cara de Steven Spielberg, por exemplo. Esse filme é muito a cara de Hitchcock, então, de Kubrick. Então, assim, eles também acabam tendo uma marca própria. Temos também o roteirista, certo? O que o roteirista faz? Ele é responsável pela criação do texto que indica o que irá acontecer nas cenas do filme. O roteiro ele pode ser original, né? Pode ser uma invenção do roteirista, ele pode ter criado tudo, uma ficção. Então ele pode ser que é feito para o filme, como pode ser também uma adaptação, né? Pode ser baseado numa história que já existe, numa história real, né? Você até vê, baseados em uma história real. Então, mas aí eles criam aquele roteiro, aquela história, ou também, ficou muito comum, roteiro adaptado de livro. Então, tem um livro que fez bastante sucesso, alguém faz o roteiro para o cinema. Então, o roteirista ele vai ser responsável pela criação, né, do texto, do que vai acontecer no filme. Na imagem vocês veem aí Spike Lee, que ele não era apenas roteirista, ele também foi diretor, é diretor também de cinema, e bastante premiado, né, no cinema mundial. Então ele criou muitas obras, né, tanto de roteiro como de direção do cinema mundial. Temos também os atores, né? Quando a gente fala de cinema, a gente lembra logo o quê? De ator, mas não é só isso, né? Então, vimos também o diretor, o roteirista, e agora vamos dar um pouquinho do ator. Todo mundo sabe, né? O que é o ator? Interpreta os personagens, né? No cinema, a forma de atuação é adequada ao ponto de vista das câmeras. Então, assim, existe ator de cinema, ator de teatro, né? Ator de novela, então, de vídeo. Então, cada câmera, cada mídia é diferente, se for um vídeo, um cinema, eu vou usar uma câmera diferente. Então, a atuação ela vai se adequar ao ponto de vista da câmera, também a forma como o diretor quer que o ator, que vai dar a coordenada para o ator, né, interpretar o seu personagem. Então, na foto, temos aí Brad Pitt, né, como representante do ator, que dispensa comentários, né, que é um dos grandes nomes do cinema mundial, né, de Hollywood, fez diversos filmes, né, e ainda hoje atua brilhantemente. Temos também o diretor de fotografia. O que é o diretor de fotografia? Mais uma vez a gente falando de fotografia. Ele também é responsável pela expectativa visual do filme, ou seja, o enquadramento das cenas, as cores, as tonalidades, a luminosidade que se vai fazer as cenas. Então, o diretor de fotografia, ele vai saber mais ou menos o enquadramento, porque você não vai ficar em qualquer posição, o ator ele não vai se importar em qualquer posição, ele tem um enquadramento da câmera para ficar certinho, né? Vai ter também a luz certa, que ele vai saber a hora de usar, né? Ou em filmagem externa, ou em estúdio, né? Então o diretor de fotografia ele vai ser responsável por isso, né? Pelo enquadramento, pelas cenas, pela luminosidade que vai ser usada, então de tudo, do cenário, enfim, da imagem toda. Temos também o diretor de arte, né? Que ele é o responsável pela concepção geral do cenário, adereços, figurinos e maquiagem. Então ele que vai dar a concepção, porque quando você vai fazer um filme, né, se estuda tudo. A partir do roteiro, você criar o roteiro, né, o diretor de arte vai ver qual é o cenário que vai ser adequado para aquela história, né, os adereços que vão ser usados,
o figurino que os personagens vão usar, né? Se for um filme de época, então vai ter que se ter um estudo para saber quais as roupas que se usava em determinada época, né? Enfim, a maquiagem que determinado personagem vai usar, né? Aí você vê uma maquiagem que ficou famosa, é a maquiagem do Coringa, né? Que tinha uma maquiagem específica, ou a maquiagem também em filmes de terror, você vê que personagens que acabaram tendo uma caracterização bem característica, como assim, Freddy Krueger, que foi um clássico dos anos 80, mais ou menos, que tinha um personagem bastante forte. Então, essas concepções de maquiagem, de figurino, do cenário, ele é feito pelo diretor de arte. Temos também o diretor de som, né? Ele vai ser responsável pelos sons das cenas do filme, certo? O que inclui os sons captados diretamente durante a filmagem, por exemplo, sons de diálogo, né? Ele vai ter responsável também como os adicionados posteriormente. Então, nem toda som que a gente ouve assistindo um filme foi feito ali na hora. Então, tem sons que vão ser captados depois, como som de tiro, som de cavalo, som de chuva, de trovão, enfim, são sons que vão ser criados para aquele filme. E às vezes assim, também ele é responsável, você está fazendo uma cena externa, de diálogo. Então ele vai ter que usar recursos para que não se apareça sons externos da rua. Por exemplo, está sendo um filme, está sendo gravado uma cena numa rua, dois atores estão dialogando, aí aparece o carro do ovo, por exemplo. O carro do ovo vai atrapalhar, não tem nada a ver, né, com a imagem. Então ele também vai ser responsável por isso aí também, de não deixar sons externos atrapalhar a filmagem e editar também os sons que vão aparecer no filme. Temos também o diretor musical, certo? O que ele faz? Ele é o responsável pela organização das músicas presentes no filme. Então tem músicas que são criadas especialmente para aquele filme. Então as trilhas sonoras, por exemplo, assim, que você já escuta a música, você já lembra, já liga diretamente para determinado filme. Então tem as músicas também incidentais que vão ser usadas de determinadas cenas, né? Então o diretor musical ele vai ser responsável por isso. E dizem até assim, às vezes assim, quando eles contratam também um artista, um músico para criar a música, uma trilha sonora, por exemplo, às vezes eles até assistem um pouquinho, algumas cenas já gravadas do filme, para se inspirar e gravar justamente para aquilo ali, especial para o filme. Então o diretor musical ele vai ser responsável por isso, pela trilha sonora e pelas músicas que vão acontecer no filme. Temos também uma função muito importante que é o editor, né? O editor de cinema, ele é responsável por montar um filme depois das filmagens, né? Colocando os trechos filmados em sequência, realizados cortes se for necessário. Porque assim, o cinema, as cenas, elas não são gravadas em sequência. Você não grava a primeira cena, depois a segunda, não. Vai depender do tempo, se você vai gravar as cenas de estúdio, num estúdio tal, depois você vai gravar as cenas externas, então elas não têm uma sequência. Você pode começar gravando a metade do filme, depois grava o início, sabe? Então assim, aí vai gravar as cenas, o editor ele vai ser responsável por colocar essas cenas gravadas na sequência certa. E também por alguns cortes quando necessário. E também pode acontecer, às vezes a pessoa fala, um ator foi chamado para fazer apenas uma cena. Às vezes você nem sabe se essa uma cena sua vai aparecer. Porque se não se adequar à sequência total do filme, essa cena vai ser cortada. Então, assim, o editor ele vai ser responsável por isso. É um dos trabalhos assim, até mais demorados, né, da produção do filme, essa edição, que ela tem que ser feita, né, devagar e com bastante atenção. Temos também os produtores, né, que são encarregados de preparar e supervisionar a realização do filme, né, que envolve a captação de recursos, né, que muitas vezes os filmes eles custam muito dinheiro, né? Fazer cinema não é barato. Então os produtores eles vão ser responsáveis por conseguir, né, recurso com patrocinador, né, financeiro, com recurso financeiro para realizar os filmes. Ele também vai ser pelo cronograma, né, o cronograma de
estudar o roteiro, de formar o elenco, né? Então, eles tudo isso são feitos por datas, não é, então ele tem que se respeitar esse cronograma, né? Assim, tal dia vai começar as filmagens, tal dia, né? Enfim, ele é responsável por isso e também por funções administrativas, né? Enfim, eles vão organizar tudo isso e até coisas básicas também, né? Com a divisão, assim, as locações, né? Se eles precisarem se deslocar, se a equipe precisar viajar, por exemplo. Então, a produção também vai ficar responsável por onde vai abrigar as pessoas, onde as pessoas vão se hospedar. Então, a produção vai cuidar de tudo isso. Vamos te dar um pouquinho agora do cinema nacional, né? O cinema que começou fazendo aqui no Brasil, certo? O primeiro filme realizado no Brasil, em 8 de julho de 1896, então nesse período ocorre a primeira exibição de cinema no país. Então a primeira vez que foi se exibido um filme no Brasil foi em 1896, na cidade do Rio de Janeiro, certo? Foi produzido um filme, quer dizer, não foi produzido o filme, foi apresentado o filme, né? Foram projetados 8 curtas com cerca de 1 minuto cada filme, certo? Cada curta tinha mais ou menos 1 minuto de duração. Ele retratava cenas do cotidiano de cidades europeias. Então foram filmes trazidos de fora, né, que foram exibidos na cidade do Rio de Janeiro, né. Um dos filmes também era dos irmãos Lumière, que foram os responsáveis pelas primeiras exibições de cinema. Aí, em 1897, aí surge a primeira sala de cinema aberta ao público. A primeira exibição foram para poucas pessoas, não foi aberto para todo mundo, até porque o ingresso foi muito caro, então poucas pessoas puderam ir assistir. Aí já com um ano depois, né, já surge a primeira sala de cinema pública na capital carioca, na capital do Rio de Janeiro, o Salão de Novidades Paris, que foi dos irmãos italianos Pascoal Secreto e Afonso Secreto, certo? Então, na imagem vocês veem até a foto do Bijou Theatre, que foi também uma sala de cinema já que surgiu em São Paulo. Aí no início do século XX, São Paulo tem a sua primeira sala de cinema. Já foi também depois da sala de cinema do Rio de Janeiro, que é chamada Bijou Theatre, né? Que, enfim, também começou a ser difundido no Brasil todo as salas de cinema. Aí, a princípio, os filmes brasileiros tinham caráter documental, né? Então, não era ainda filmes com roteiros escritos de ficção ou filmes baseados em histórias reais, não, então era como se fosse documental, né? Registrando algumas cenas do cotidiano. Em 1908, é apresentado Os Estranguladores, do cineasta luso-brasileiro, né? Que luso-brasileiro é nacionalidade portuguesa e brasileira, certo? Antônio Leal. Foi considerado o primeiro filme nacional de ficção com duração de 40 minutos. Observe, os primeiros filmes, né, considerados longa duração, tinha mais ou menos 14 minutos. Esse já tinha 40 minutos, né, que foi Os Estranguladores, de Antônio Leal. Em 1914, foi a vez do filme O Crime dos Banhados, do português Francisco Santos, com mais de 2 horas de projeção. Então, os filmes já começaram a ganhar mais tempo de duração, assim, mais tempo de exibição. Aí na imagem vocês veem a foto de Carmen Miranda, né, um filme que fez bastante sucesso na época, chamado Alô, Alô, Brasil, né, que ela foi um dos grandes, ela era uma portuguesa, mas com nacionalidade brasileira, né, foi uma grande atriz que fez muitos filmes no Brasil e depois até nos Estados Unidos, né, representando o Brasil em grandes filmes. Então, na década de 1930, foi criado o primeiro grande estúdio cinematográfico do Brasil, a Cinédia. Então, a Cinédia, ela foi responsável por esse filme que vocês veem na foto, né, Alô, Alô, Brasil, foi estrelado por Carmen Miranda. Na década de 1940, surgiam os gêneros das chanchadas, que eram filmes cômicos musicais. Eram filmes de comédia, filmes engraçados, com música de baixo orçamento. Certo? Até porque, como eu falei para vocês, o cinema era muito caro. E a tecnologia, os recursos não eram tão... a oferta de recursos não era tão grande. Então, assim, as chanchadas também foram uma alternativa porque eles exigiam um baixo orçamento, eles não exigiam tanto dinheiro para se produzir.
Nesse período, né, na década de 1940, surgem grandes atores brasileiros que fizeram sucesso bastante. Foi Oscarito, né, um grande nome do cinema nacional, Grande Otelo também, que fez muito sucesso, e Anselmo Duarte. Então são 3 nomes que é bom destacar para o cinema nacional. Na década de 40 eles se destacaram, eles fizeram bastante filmes e fizeram muito sucesso. Na década de 1950, foi fundada a Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Né? Ela se estabeleceu como a mais importante estúdio cinematográfico brasileiro. Então, nesse momento, esse estúdio, a Vera Cruz, ele produziu muito filme. Então, ele foi um grande nome para o cinema, um grande momento para o cinema brasileiro. Foi quando foi a fundação cinematográfica da Companhia Vera Cruz. Ela foi fundada, a Companhia Vera Cruz foi fundada em 1949, na cidade paulista de São Bernardo do Campo, pelo produtor italiano Franco Zappalli, que nasceu em 1898 e faleceu em 1966, e pelo industrial Citilo Matarazzo. A empresa ambicionava transformar a indústria do cinema brasileiro, fazendo atingir os padrões internacionais da época. Então eles tinham essa ambição, né, dos filmes terem qualidade internacional. Então os filmes que eram produzidos fora, em Hollywood, na Europa, em outros lugares, né, em outros lugares do mundo que tinham grandes qualidades, eles tinham também a intenção que os filmes nacionais tivessem esse padrão de qualidade, né, não ficasse assim como um filme de menor qualidade por ser nacional. Aí, em 1951, foi produzido o filme Caissara, dirigido pelo italiano Adolfo Stelli, que nasceu em 1922 e faleceu em 1986. Em 1952, o filme Cangaceiro, dirigido pelo paulista Lima Barreto, também foi premiado no Festival de Cannes. Então, o cinema brasileiro já começou a ganhar visibilidade internacional. Né? Você vê aí na foto o filme Cangaceiro, de 1952, né? Que foi dirigido por Lima Barreto, né? Que foi premiado no festival. Então, a gente começou um grande momento do cinema brasileiro, né? Com o filme O Cangaceiro. E também foi produzido pela Companhia Vera Cruz. Né? A companhia produziu e coproduziu mais de 40 filmes, entre longa-metragens e curtas e médias. A Vera Cruz também foi considerada uma formadora de novos profissionais para o cinema brasileiro. Né? Formou atores, diretores, técnicos, entre outros. Ela não só produzia os filmes, ela também foi responsável pela formação de muitos profissionais que trabalharam nessa época. Como atores, né, se formaram lá, alguns diretores e técnicos também, certo? Então, além de produzir filmes, ela formou profissionais para esse momento. Aí na imagem tem outro filme que fez sucesso na época, que era Tico Tico no Fubá, né, de 1952, de Adolfo Stelli também. Aí, em 1954, a Ingresa passou por grandes crises financeiras, certo? O que fez com que, aos poucos, fosse parando de produzir os filmes. Então, assim, ela teve um grande momento, mas a partir de 54 ela já começou a sofrer crises financeiras, né? Fazendo com que ela deixasse cada vez mais de produzir filmes, né? Até que atualmente ela funciona como distribuidora apenas, ela não mais produz os filmes, ela apenas distribui, né? Aí um dos filmes também que foram destacados na época pela Vera Cruz é Proibido Beijar, né? De 1954, certo? Vocês veem aí na imagem. Na década de 1960, surge um outro momento, um bom momento também para o cinema nacional, que é o cinema novo, né? Cinema de caráter revolucionário e com temáticas de cunho social e político. Então, o cinema novo ele já tem uma outra proposta, né? Justamente é uma crítica social, né? Uma crítica política. Né? Então, eles têm grandes destaques, eles têm essa grande característica, né, no cinema novo na década de 60 no Brasil. Aí tem um destaque para as produções Deus e o Diabo na Terra do Sol, né, de 1964, e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de 1968, do cineasta baiano Glauber Rocha. Glauber Rocha também foi um grande nome, além de Lima Barreto, Glauber Rocha também foi um grande nome para o cinema nacional. Então ele produziu grandes filmes, né? Então, e tinha também essa temática revolucionária, né, de cunho social e político. No final da década de 60, 1960, início da década de 1970, surge o cinema marginal ou o de grude.
né? As produções desse período estavam alinhadas com o movimento da contracultura, certo? Ideologias relacionadas ao tropicalismo. Então, assim, o movimento tropicalismo foi um movimento musical, né, de bastante repercussão e sucesso no Brasil, né, que foram liderados por Caetano Veloso e Gilberto Gil na música, mas o tropicalismo ele não ficou apenas na música, né, ficou também nas artes visuais e também chegou ao cinema, né. Então, justamente nesse momento, o cinema marginal, ou de grude, tinha também características, né, do tropicalismo, né, dessa mistura, né, o tropicalismo eles tinham a proposta de absorver o que vinha de fora, né, da cultura estrangeira e misturar com a cultura brasileira, então tornando a cultura híbrida, uma cultura misturada. Então, e o cinema ali também, desse momento, vai ter essas características, né? Aí tem um destaque para o filme O Bandido da Luz Vermelha, né, de 1968, de Rogério Scanzella, né? Então foi um filme também que marca esse momento. E muitos outros também que vale a pena a pesquisa mais tarde. Ainda na década de 70, surge um movimento chamado Boca do Lixo, realizando as pornochanchadas. É um momento do Brasil que ficou muito marcado também, né? As pornochanchadas elas tinham uma produção de baixo custo, né? Eram baseadas nas comédias italianas e com forte teor erótico. Então foi um momento que deu até um sentido pejorativo para o cinema nacional, isso é falado por alguns, né, críticos, porque muita gente acabou achando assim, o filme nacional só tem, né, gente pelada, já tem, então, e não é verdade, mas assim, a pornochanchada, ela acabou, né, tendo essa característica, porque eram filmes que não gastavam-se muito dinheiro e tinha um teor erótico, né, que eram também inspirados em comédias italianas. Aí temos destaque nesse momento do filme A Viúva Virgem, né, de 1972, né, de Pedro Carlos Rovai, e Dona Foice dos Maridos, de 1976, de Bruno Barreto. Dona Foice dos Maridos é um filme inspirado na obra de Jorge Amado, né, um grande nome da literatura nacional, do baiano Jorge Amado. Então, Dona Foice dos Maridos foi produzida a primeira vez, né, em 1976, mas já virou cinema, já foi produzido em cinema, mas já virou série de televisão, então já virou peça de teatro, né, além do livro. Então é uma história bastante conhecida pela maioria das pessoas, né, que é a mulher casada, né, com o marido, aí um deles morre, então, enfim, aí tinha Vadinho e o outro personagem que eu não me lembro agora o nome, mas assim, né, ela ficou bastante conhecida porque também tinha um teor um pouco de comédia. A década de 1980, ela é marcada pelo declínio do cinema nacional, né, como consequência da proliferação das locadoras de vídeo e da crise econômica que assolava o país. Então, não se tinha muito dinheiro para se produzir filmes e também as pessoas não tinham muito dinheiro para ir ao cinema, né? Então, e coincidentemente, ocasionou o quê? Existia nesse momento, 80, 90, as locadoras de vídeo. Então, mais ou menos com um valor de um ingresso para uma pessoa, você alugava um filme e assistia várias pessoas ao mesmo tempo. Então, assim, isso acabou resultando em uma crise para o cinema, né? Além da falta de incentivo, né, para a cultura, né, falta de recurso financeiro, né, por a crise que existiu na época, então não se tinha muito dinheiro para se produzir, para se fazer filme, e também muitas pessoas não tinham dinheiro para ir ao cinema, né? Aí, mesmo assim, nesse momento, né, de crise, merecem destaque os filmes Cabra Marcado para Morrer, de 1984, de Eduardo Coutinho, e Pichote, A Lei do Mais Fraco, de 1980, de Hector Babenco. Esse filme, Pichote, ele fez muito sucesso e gerou polêmica, repercussão na época, porque ele foi feito com um menino de rua, né? Então, Pichote realmente foi um menino que era criança de rua, que foi levado para o cinema, né? Que fez o filme e fez sucesso na época, mas só que depois ele ainda tentou fazer novela, mas não conseguiu, ele tentou, mas não conseguiu seguir a carreira, né, de atuação e acabou voltando para as ruas, né, onde foi assassinado. E anos depois, décadas depois, eu acho que mais ou menos na década de 90, tem um filme também produzido, Quem Matou Pichote, que
conta justamente a história, né, do ator que estrelou Pichote, A Lei do Mais Fraco. Na metade da década de 1990, o cinema ganha, né, o cinema brasileiro ele ganha mais força, né, ganha força com a produção de novos filmes. Então é um momento conhecido como o cinema da retomada. Né? Se na década de 80 ele entra em crise, né, muitas produções não conseguem acontecer. Então na década de 90, mais ou menos na metade, então ele ressurge, o cinema nacional ressurge. E um dos grandes nomes que merece destaque é o filme, né, de Carla Camorati, Carlota Joaquina, A Princesa do Brasil, que ele foi produzido em 1994, né, que conta a história, né, da chegada da Carlota Joaquina no Brasil, né, e enfim, que foi estrelado pela grande Marieta Severo, né, como Carlota Joaquina. Então ele é considerado como um marco, né, desse momento. Então, como o cinema nacional ele começa a ganhar novamente força, né, e produzir filmes de grande qualidade. Tivemos também o Quatrilho, né, de 1995, de Fábio Barreto, né? O Que é Seu Companheiro, de 1997, de Bruno Barreto, que O Que é Esse Companheiro, ele chegou também a disputar o Oscar de filme estrangeiro, né? E o mundialmente famoso Central do Brasil, de Walter Salles, né, que em 1998 rendeu grandes prêmios, né, inclusive um prêmio no Festival da Alemanha de melhor atriz para Fernanda Montenegro. E também ressurge, aí quando o filme é lançado Central do Brasil, também ressurge aquela discussão da história de Pichote e A Lei do Mais Fraco, que como o ator, né, de Pichote, ele era menino de rua, o ator também de Central do Brasil, ele trabalhava na rua, era um menino que era engraxate, né, que conta a história que ele estava engraxando, foi lá engraxar o sapato do diretor, né, de Walter Salles, no Rio de Janeiro. Então, numa conversa, ele acabou, né, chamando o menino e levando o menino para o cinema e ele fazendo um filme. E as pessoas começaram a lembrar o que aconteceu. Será que esse ator também ia ter o mesmo destino de Pichote? Mas aí ele falou, não, a gente vai depois dar um suporte, né, após o filme. E ele acabou fazendo algumas novelas, fazendo outros filmes, né? Walter Salles disse que ia pagar os estudos dele para que a história não se repetisse. E Central do Brasil é um filme que ganhou repercussão, né, internacional e ainda hoje emociona quem assiste. Aí, no início do século XXI, o cinema nacional ele ganha novamente reconhecimento, né, nacional e internacional, com vários filmes indicados para festivais e Oscar. Né? Então, assim, se na metade da década de 90, filmes como Que é Esse Companheiro, Central do Brasil ganham repercussão e né, disputam festivais, porque além de ganhar alguns prêmios Central do Brasil, Fernanda Montenegro ela foi indicada na época como a melhor atriz, né, para o Oscar. Ela não ganhou, mas assim já ganhou esse reconhecimento pela essa indicação. Né? Então, e na década de final do século XXI, né, já mais ou menos nos anos 2000, o cinema nacional ele também começa a ressurgir e ganhar bastante popularidade internacional e respeito também internacional. Com destaque temos o filme Cidade de Deus, né, que foi feito em 2002, né, de Fernando Meirelles, que acho que levou o Fernando Meirelles a uma projeção internacional, porque ele fez Central do Brasil, mas hoje ele também é cineasta de filmes de fora, como Dois Papas, né, O Ensaio sobre a Cegueira, O Jardineiro Fiel, são todos filmes feitos por Fernando Meirelles, que é um cineasta brasileiro, que fez Cidade de Deus, né, e, enfim, ganhou repercussão internacional. Tivemos também Carandiru, né, de 2003, de Hector Babenco, né, que também conta a história, né, do que aconteceu no massacre lá em Carandiru, que era um presídio, Rio de Janeiro, que acho que é baseado num livro feito por Drauzio Varela, né, sobre esse momento, que ele entrevistou alguns presos do momento. Então, um filme também bastante forte e bastante significativo para o cinema brasileiro. Temos também o famoso Tropa de Elite, né, de 2007, de José Padilha, que ele fez. 2007 foi
O primeiro, depois ele gravou uma sequência, alguns anos depois, Tropa de Elite 2. Também foi outro filme, né, que ganhou grande repercussão, conta mais ou menos a história, né, do BOPE, né, do Rio de Janeiro. Então, assim, como era a história da polícia com o tráfico, né, nas favelas do Rio. Então foi outro filme que também, né, teve uma projeção muito importante para o cinema nacional. Enfim, hoje nós estudamos um pouquinho da história do cinema, né, o início da fotografia, lá atrás, com Daguerre, então os primeiros experimentos, né, e chegamos um pouquinho a estudar os profissionais do cinema, quantos profissionais são suficientes para se produzir um filme, para se fazer, não é apenas texto e ator, né? Existe um gama de profissionais envolvidos para se fazer o filme, e um pouquinho da história do nosso cinema brasileiro, né? Então, assim, quem sentir curiosidade, né, tem muitos filmes que estão disponíveis, né, em sites, né, gratuitos, ou, enfim, canais de especialidade de filmes nacionais, que vale a pena esse estudo, né, do cinema do nosso, para a gente conhecer mais e valorizar mais um pouco da nossa cultura. Até a próxima!